Após fazerem um reset por meio do dilúvio, matando as bestas e destruindo seus reinos utópicos, os caídos resolvem mudar de tática, não mais dando poder à humanidade, mas criando meios de escravizá-la, a fim de ser submissa a eles. As primeiras grandes civilizações a surgir após o dilúvio foram a Suméria e a Egípcia, e ambas se destacavam pelo amplo conhecimento e desenvolvimento em diversas áreas, como agricultura, artes, contagem dos dias, matemática, medicina, política, leis, manufatura de objetos, caça, guerra, dentre outras. Foi na Suméria que surgiu a escrita mais antiga já registrada, a escrita cuneiforme, a qual era realizada em grandes tábuas de argila, onde os sumérios descreviam fatos históricos de sua cultura. E segundo os escritos destas tábuas, a Terra foi visitada por seres do espaço, os chamados Anunnakis, que significa aqueles que desceram do céu, que mais tarde foram chamados Elohims, que significa senhores do céu. Estes seres teriam vindo de um planeta próximo à Terra, chamado Nibiru, onde seu governante era Anu, ou o Deus dos céus, o Deus Supremo, o qual teve 3 principais filhos, o Deus Enki, o Deus Enlil, e a deusa Inanna. Os Anunnakis então vieram à Terra, já que seu planeta Nibiru estava em colapso, e eles vieram a fim de minerar ouro, mineral necessário para reestruturar seu planeta. Foi então que o Deus Supremo Anu pede a seu filho Enki para criar uma nova raça de escravos, a fim de servi-los. Ainda segundo o relato, Enki, através de experimentos genéticos, pega um óvulo de uma fêmea primata o unindo a um espermatozoide Anunnaki, e o fecundando em um útero de uma fêmea Anunnaki, dando origem ao primeiro homem, chamado Adamo, um ser híbrido, meio terráqueo meio Anunnaki. Os Anunnakis se utilizam dessa nova raça para serem seus escravos, minerando e explorando a terra. Em troca os Anunnakis lhe repassavam os mais diversos tipos de conhecimentos na área da astrologia, matemática, agrícola, guerra, dentre outros, e esse trabalho para os deuses foi que deu origem ao culto a eles, pois essa raça existia para servi-los. Mas havia um porém. Como o trabalho só aumentava era necessário mais escravos humanos, foi aí que Enki cria uma segunda geração de híbridos, desta vez assimilando o DNA de Adamu com o de sua companheira Anunnaki, chamada Ninti. A nova raça humana começou a procriar, gerando humanos mais belos e inteligentes, o que chamou a atenção dos Anunnakis, segundo escrito nas tábuas. Quando os filhos dos deuses viram que as filhas dos homens eram bonitas, as tomaram por esposas. E desse cruzamento proibido entre raças começaram a nascer híbridos, gigantes chamados Nefilins. O relato descrito nas tábuas sumérias é semelhante ao descrito no livro de Enoque. Conta-se ainda que Enlil, o outro filho de Anu, resolveu destruir a humanidade, o que foi descrito como um grande dilúvio. Por dias antes do dilúvio, a terra estava fazendo um ruído, gemendo, como se estivesse com dor. Manchas pretas apareceram na superfície do Sol, as temperaturas aumentaram, e as calotas de gelo começaram a derreter. Enquanto Enlil queria dizimar toda a raça humana, Enki não queria deixar que a sua criação se perdesse, e então secretamente ele teria falado com um homem chamado Ziusudra, o que em hebraico se traduz para Noé. Enki então ordena ao homem reunir alguns humanos, bem como animais, a fim de colocá-los em uma nave submarina, construída por ele, para que eles pudessem se salvar, e enquanto a terra era varrida pelo dilúvio, conta-se que os Anunnakis permaneciam seguros em suas naves, observando tudo ser dizimado. Ainda segundo as placas conta-se. Então houve escuridão durante o dia, e à noite, a lua como se fosse um monstro foi engolida. E assim como no relato bíblico, no relato sumério também é descrito o sacrifício de animais aos deuses. Enki então diz a Ziusudra para abrir a arca e fazer um sacrifício aos deuses, e ele o faz. O cheiro doce do sacrifício chega aos céus e Enlil, apesar de estar apenas chateado com o dilúvio, fica furioso com o fato de um humano ter sobrevivido. Ele se volta para Enki, que se explica e convida os deuses a se juntarem a ele para aceitar o sacrifício. Como a terra estava em completo caos, os Anunnakis decidiram ir embora, retornando tempos depois, a fim de repovoar novamente a terra,
mas desta vez eles encontraram a terra repovoada e então os Anunnakis decidiram construir monumentos alinhados às estrelas, como forma dos humanos o cultuarem como deuses. Os Anunnakis então decidem repartir a terra entre os dois irmãos Enki e Enlil, cada um ficando responsável por construir uma região, e daí se conta que surgiu as famílias e linhagens reais, que seriam descendentes dos próprios Anunnakis, que governavam a terra. As tábuas ainda dizem que esses Anunnakis ficaram aqui na Terra até o surgimento do povo sumério, o qual teria sido presenteado por eles de toda a sorte de conhecimento e tecnologia, tornando os sumérios o povo mais avançado da sua época. Perceba que o relato contido nas tábuas sumérias é idêntico ao descrito no livro de Enoque, Enoque que era o próprio Azazel, por isso que seu livro conta o relato dos anjos rebeldes, bem como detalhes sobre o reino celestial, como se Enoque tivesse sido arrebatado, mas na verdade era Azazel, possuindo o corpo de Enoque, e como ele é um anjo que esteve no reino, logo ele presenciou todos os acontecimentos e por isso os escreveu detalhadamente em seu livro. E não é coincidência, mas trata-se da mesma história, esses Anunnakis são os próprios anjos caídos, os chamados na tradição suméria de aqueles que desceram do céu, estes mesmos anjos que desceram do reino celestial, se tornando caídos, e onde aqui neste mundo criaram seu reino, escravizando e doutrinando a humanidade de toda a sorte de maldade e pecado. Eles simplesmente criaram toda uma história para se colocarem como deuses nesse mundo, onde Nibiru seria uma figuração ao reino, de onde eles vieram, a raça humana modificada por Enki representa Adão em pecado, já que graças à sedução de Israel, Adão e Eva se modificaram de seres espirituais em seres carnais, e a nova geração de híbridos fazendo referência às bestas criadas pelos caídos, por meio da alteração genética, assim como os gigantes. O nome Enki significa Senhor da Terra, fazendo referência a Israel ser o dono deste mundo, o Senhor da Terra. Além disso Enki era cultuado como Deus da sabedoria e conhecimento, fazendo referência ao conhecimento introduzido por Israel à humanidade, ao fruto do conhecimento do bem e mal, o qual ele seduziu Eva para comer. Curiosamente entre essas culturas antigas sempre havia a figura de um deus que emergia da água, muitas das vezes vestido de escamas, como Osíris, Poseidon, Enki, Dagon, o qual emergia das águas para criar uma civilização ou repassar conhecimento. O deus Dagon, por exemplo, adorado na Fenícia, conta-se que era um deus com corpo de peixe e cabeça humana, o qual emergia das águas para ensinar aos seres humanos a construir cidades, fundar templos, estabelecer leis, e explicou-lhes os fundamentos do conhecimento geométrico, mostrou-lhes também como distinguir as sementes da terra e como colher frutos, em suma, instruiu-os em tudo que pudesse suavizar-lhes os costumes e humanizar as suas vidas.